Moisés, herói ou vilão? Libertador ou causador de tragédias? Essa é uma das figuras mais polêmicas da Bíblia. Alguns o veem como o grande líder que desafiou o maior império da época para libertar seu povo. Outros se perguntam, se ele era escolhido por Deus, por que tantas pragas e sofrimento tiveram que acontecer? Será que não havia outro caminho? E tem mais. Será que Moisés realmente existiu? Ou é apenas um mito construído para dar identidade ao povo de Israel? Muitos historiadores questionam a ausência de registros egípcios sobre ele. Mas se a história foi inventada, como explicar tantos detalhes que atravessaram séculos? Hoje, vamos mergulhar nessa narrativa repleta de milagres, dúvidas e decisões radicais. Vamos ver como um bebê condenado a desaparecer se tornou príncipe do Egito, fugitivo, pastor no deserto e, por fim, o homem que encarou o faraó frente a frente. Mas antes, pense comigo. Se você estivesse no lugar de Moisés, escolheria a vida de luxo e poder dentro do palácio? Ou arriscaria tudo para defender um povo escravizado? Essa é apenas a primeira de muitas perguntas que vão desafiar a sua visão sobre ele. Acompanhe até o final, porque essa história vai além do que muitos imaginam. Será que Moisés foi apenas um personagem da fé, ou um homem real que transformou a história da humanidade? Imagine viver em um tempo em que apenas nascer homem poderia significar o fim da sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu no Egito, quando o faraó ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem eliminados. Uma decisão cruel para tentar controlar o crescimento daquele povo escravizado, que já somava milhares. É nesse cenário de medo que nasce Moisés. Sua mãe, Joquebede, se recusa a aceitar o destino imposto ao filho. Durante 3 meses, ela o esconde em casa, arriscando a própria segurança e a de toda a família. Mas, quando já não era mais possível manter o bebê escondido, ela toma uma decisão desesperada. Coloca Moisés em um cesto de junco, sela com betume e o deixa flutuar pelo rio Nilo. E aqui surge a primeira grande questão. Foi apenas desespero ou uma confiança sobrenatural de que Deus guiaria aquele bebê para o lugar certo? O cesto segue o curso do rio até ser encontrado justamente pela filha do faraó. O que poderia significar o fim da história de Moisés transforma-se no início de um novo destino. A princesa, ao ver o bebê, sente compaixão e decide criá-lo como filho. Mas repare na ironia. O futuro libertador dos hebreus é educado dentro do palácio do próprio opressor. Acaso ou providência divina? O bebê condenado a desaparecer se torna príncipe do Egito. Agora pense comigo. Se você fosse Moisés e descobrisse anos depois que era, na verdade, filho de escravos, como reagiria? Você permaneceria desfrutando do luxo ou buscaria a verdade sobre suas origens? Moisés cresce dentro do palácio, cercado de luxo, educação e poder. Ele aprende a cultura, a escrita, a ciência e a religião dos egípcios, recebendo tudo aquilo que um hebreu escravizado jamais poderia sonhar em ter. Aos olhos de todos, ele era um príncipe, parte da realeza. Mas dentro dele havia algo que nenhum ouro conseguia apagar: suas origens. Com o passar do tempo, Moisés começa a perceber o contraste entre a vida confortável do palácio e o sofrimento dos hebreus. Ele os via sendo explorados, tratados como peças descartáveis em construções grandiosas. E aqui surge uma tensão interna. Ele deveria se considerar um egípcio ou assumir sua identidade hebraica. Esse dilema o consumia. Moisés estava dividido entre 2 mundos. De um lado, o palácio que oferecia segurança, prestígio e abundância. Do outro, seu povo de sangue, vivendo em condições desumanas. E a pergunta é: o que você faria? Ficaria no conforto, fechando os olhos para a injustiça, ou arriscaria tudo para defender aqueles que sofriam? Aos poucos,
Essa inquietação cresceu dentro dele. Moisés não era apenas um príncipe. Ele sentia um chamado maior, algo que ultrapassava a vida luxuosa que recebia. Mas ainda não imaginava que esse conflito interno o levaria a tomar uma atitude que mudaria o rumo de sua história para sempre. E aqui fica o gancho. Quando a verdade sobre quem você realmente é se choca com a vida que você leva, até onde você teria coragem de ir? Um dia, enquanto caminhava, Moisés presenciou algo que marcou sua vida para sempre. Um egípcio agredindo um hebreu. Aquela cena despertou toda a indignação que ele carregava dentro de si. O príncipe, que havia crescido entre privilégios, não conseguiu ficar parado diante da injustiça. Ele interveio, mas sua reação foi tão intensa que o egípcio não resistiu. Esse momento mudou tudo. Moisés havia tentado defender seu povo, mas a atitude precipitada trouxe consequências graves. Ele se viu dividido. Teria sido um ato de coragem ou um erro que poderia custar caro. Quando o fato chegou aos ouvidos do faraó, Moisés passou de príncipe a foragido. Sua vida no palácio havia terminado. E aqui está a ironia. Aquele que tinha tudo agora precisava correr para salvar a própria pele. Ele parte em direção ao deserto, um lugar de solidão, incertezas e recomeços. Ali, sem títulos e sem glórias, Moisés descobre outra realidade. A vida simples de um pastor. Ele encontra refúgio em Midian, conhece Jetro, torna-se parte de sua família e se casa com Zípora. Mas pense comigo, como é possível que alguém que nasceu para viver como príncipe, de repente, se torne um simples pastor de ovelhas? Seria uma queda ou a preparação para algo muito maior? Moisés acreditava estar fugindo do passado. Mal sabia ele que naquele mesmo deserto encontraria o maior chamado de sua vida. Já se passaram anos desde que Moisés deixou o Egito. Agora ele vivia como pastor, cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, longe do luxo e também longe dos conflitos do palácio. Era uma vida simples, tranquila, até que algo extraordinário aconteceu no Monte Horebe. Enquanto conduzia as ovelhas, Moisés avistou algo que chamou sua atenção. Um arbusto em chamas, mas que não se consumia. O fogo estava ali, vivo, mas as folhas não se desfaziam. Curioso, ele se aproximou. E foi então que ouviu uma voz poderosa chamando pelo seu nome. Moisés, Moisés! Imagine o impacto desse momento. Moisés, que acreditava estar esquecido, agora era chamado diretamente por Deus. O Criador lhe revela uma missão: voltar ao Egito e libertar o povo hebreu da escravidão. Mas pense bem, você teria coragem de voltar ao lugar de onde fugiu, encarar o homem mais poderoso do mundo e exigir a liberdade de milhares de pessoas? Moisés não se achava capaz. Ele argumenta, questiona, diz que não tem talento para falar em público, que ninguém acreditaria nele. E ainda assim, Deus insiste, dá sinais, garante sua presença e até escolhe Arão, seu irmão, para ser sua voz diante do faraó. O pastor de ovelhas agora carregava uma missão divina. Ele precisaria trocar a segurança do deserto pela incerteza de um confronto histórico. E aqui fica o gancho. Quando Deus ou a vida nos chama para algo maior, quantas vezes nós também tentamos fugir? Será que você teria a coragem de Moisés? Moisés retorna ao Egito, não mais como príncipe, mas como mensageiro de Deus. Junto de seu irmão Arão, ele entra no palácio do faraó e declara: "Deixa o meu povo ir." Imagine a cena. 2 homens simples diante do trono mais poderoso da terra, exigindo a liberdade de milhares de trabalhadores. O faraó, orgulhoso, ri da ideia. Para ele, quem era o Deus dos hebreus para fazer exigências? E em vez de aliviar a carga dos escravizados, ele a torna ainda mais pesada. O confronto estava apenas começando.
É então que se iniciam os sinais e as famosas pragas. O rio Nilo se transforma em sangue, sapos invadem a terra, enxames de insetos atormentam o Egito, animais adoecem, tempestades de granizo caem, trevas cobrem o país. Cada vez que Moisés estendia o cajado, algo sobrenatural acontecia. Mas aqui surge uma grande questão. Foram milagres divinos ou fenômenos naturais interpretados como sinais? Muitos estudiosos tentam explicar cientificamente cada evento, enquanto outros defendem que só pode ter sido intervenção direta de Deus. Mesmo diante de tantas calamidades, o coração do faraó permanecia endurecido. Ele cedia por um momento, mas logo voltava atrás. O duelo não era apenas entre Moisés e Faraó, mas entre a autoridade humana e o poder divino. E aqui fica o gancho. Se você fosse o Faraó, insistiria no orgulho ou cederia diante dos sinais? Até onde um ser humano pode resistir quando o próprio Criador intervém na história? Depois de tantas pragas, ainda assim o Faraó se recusava a libertar os hebreus. Então veio o sinal mais marcante. O anjo do Senhor passaria pelo Egito, e em cada casa, sem a marca do sangue do cordeiro, o primogênito seria levado. Deus orienta Moisés a instruir o povo. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas. Esse sinal seria a proteção para que a praga não atingisse os hebreus. Essa noite ficou conhecida como a primeira Páscoa, um marco de libertação e aliança. E aqui surge uma pergunta importante. Teria sido apenas um ritual simbólico ou uma revelação profunda de que a vida deles estava guardada sob a proteção divina? Naquela madrugada, a dor tomou conta das casas egípcias e finalmente o faraó cedeu. Ordenou que Moisés levasse seu povo embora. O momento tão esperado havia chegado. Os hebreus saíram apressados, levando apenas o essencial, e caminharam rumo à liberdade. Séculos de opressão chegavam ao fim diante dos olhos de Moisés. Mas mesmo assim, a história não terminou ali. O faraó, arrependido de ter deixado o povo ir, decide persegui-los com seu exército. E aqui fica o gancho. O que você faria se tivesse acabado de conquistar sua liberdade, mas ao olhar para trás, visse o inimigo se aproximando com força total? A saída do Egito foi só o começo de um milagre ainda maior. O povo hebreu avançava pelo deserto, finalmente livre da opressão do Egito. Mas a liberdade tinha um preço. O exército do faraó, furioso, partiu em perseguição. O povo, cercado pelo mar à frente e pelo inimigo atrás, entrou em pânico. Imagine o desespero. Não havia para onde correr. Foi nesse momento que Moisés se lembra do chamado divino. Ele ergue seu cajado sobre as águas e algo extraordinário acontece. As águas do mar se dividem, abrindo um caminho no meio da imensidão líquida. O povo atravessa em segurança, com paredes de água de cada lado, enquanto os egípcios tentam seguir e são surpreendidos pelo retorno das águas. Essa cena levanta várias perguntas que intrigam até hoje. Teria sido um milagre literal ou uma interpretação poética de um evento natural? O que é mais impressionante, o poder de Moisés ou a fé do povo que confiou sem hesitar? O episódio marca não apenas a libertação física, mas também um momento de transformação espiritual. A travessia do mar se torna símbolo da confiança, da coragem e da ação quando Deus nos chama. E aqui fica o gancho. Quantas vezes na vida nos sentimos encurralados, sem saída, e ainda assim, se confiarmos, encontramos um caminho inesperado. O milagre do Mar Vermelho não é apenas uma história antiga, mas um convite para acreditar que há soluções mesmo nos momentos impossíveis. Após atravessar o Mar Vermelho, o povo hebreu inicia a longa caminhada pelo deserto. A liberdade tão sonhada vem acompanhada de desafios inesperados, fome, sede e cansaço extremo.
Mas Deus providencia o maná do céu, uma comida diária que aparecia todas as manhãs, ensinando ao povo a depender de cada dia e confiar no cuidado divino. No meio dessa jornada, Moisés sobe ao Monte Sinai para encontrar-se com Deus. Ali, recebe os 10 mandamentos, uma lei que guiaria a vida de seu povo, moldando não apenas sua fé, mas toda a moral e cultura que surgiria nos séculos seguintes. É um momento de aliança e responsabilidade que transforma a caminhada pelo deserto em algo mais profundo, um processo de amadurecimento espiritual. Mas nem tudo é tranquilo. Enquanto Moisés permanece no topo do monte, o povo, impaciente e inseguro, constrói o bezerro de ouro e começa a adorar a imagem, esquecendo os sinais e milagres que presenciaram. Essa rebeldia levanta uma pergunta que nos desafia até hoje. Quanto da nossa fé resiste à dúvida e ao medo quando não vemos o que esperamos? A história do deserto nos ensina sobre paciência, liderança e fé em meio à adversidade. Moisés, como mediador entre Deus e o povo, mostra a complexidade de liderar, equilibrando disciplina e compaixão. E aqui fica o gancho. Você conseguiria manter a fé e a disciplina quando tudo ao seu redor parece se perder? O deserto é muito mais do que areia e pedras. É um espelho da nossa própria jornada. Após anos liderando o povo hebreu pelo deserto, enfrentando desafios, conflitos e milagres, Moisés chega à borda da terra prometida. Ele a vê à distância, mas não pode entrar. Deus revela que, devido a decisões anteriores, ele não experimentaria pessoalmente a terra que ajudou seu povo a conquistar. Essa é uma das partes mais impactantes da história. O homem que dedicou sua vida à missão, que guiou milhares, que enfrentou o faraó e o deserto, não vivenciaria a recompensa final. Mas seu legado é eterno. Moisés deixa uma marca indelével na história, na fé e na identidade do povo de Israel. E aqui surge a grande reflexão. Por que o líder que fez tanto não pôde colher os frutos de sua própria jornada? Talvez a resposta esteja na missão que vai além da satisfação pessoal. Moisés nos ensina que liderança, fé e coragem muitas vezes exigem sacrifícios e que o impacto de nossas ações pode transcender nossa própria vida. E você, ao olhar para sua própria jornada, está focado apenas no destino? Ou consegue enxergar o legado que deixa pelo caminho? A história de Moisés nos convida a refletir sobre escolhas, coragem, fé e a força de um propósito maior. Mesmo sem pisar na terra prometida, Moisés transformou o mundo. E a pergunta final que fica para nós é: estamos prontos para seguir um chamado maior, mesmo quando o resultado não nos pertence? Agora eu quero saber de você. Qual parte da história de Moisés mais te inspirou ou fez refletir sobre a sua própria vida? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essa história de coragem e fé. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias bíblicas que vão desafiar e inspirar você.